Seguimos aqui com o nosso Farol de Limeira. Vou até perguntar para a Leilani, personal trainer, sempre presente aqui no nosso Farol. Hoje vai trazer um tema muito interessante. Antes de mais nada, a saudação a Leilani de Paula, que já está conectada conosco. Leilani, seja muito bem-vinda. Você não tinha nada previsto para fazer em São Paulo hoje não, né, Leilani? Não, viu? E se tivesse, já teria desistido depois de ver tudo isso. Fiquei em choque aqui. Que coisa, não? A gente Impressionante, já tem chovendo medo de muito. dirigir até São Paulo, né? Mulher tem medo, já vai ter isso daqui lá. Agora, vendo situações como essa, a gente evita São Paulo. Verdade, tem toda a razão. Bom, Leilani, você já trouxe muitas informações, acho que dá para fazer meio livro já nas suas participações até agora aqui no nosso Farol. Você sempre falou também de consciência, eu me lembro que uma vez você falou de consciência corporal, etc. Mas hoje nós vamos para um outro tipo de consciência. Nesse final de semana nós tivemos um feito extraordinário, o Rafael Nadal, tenista, se tornou o maior vencedor de Grand Slams da história, 21 títulos e tal. E ele teve Covid em dezembro, se recuperou a partir de janeiro, fez cirurgia no ano passado no pé, porque ele tem um problema que não sai, ainda o afeta, enfim. Ele foi para a Austrália exatamente timidamente para disputar o Aberto da Austrália, mas sem muitas ambições. Entretanto, ele tem uma força, uma capacidade física extraordinária, é um dos mais fortes tenistas da atualidade, mas os comentários todos se concentraram em cima da capacidade de concentração do Rafael Nadal. Então eu gostaria de bater um papo com você nesta terça-feira exatamente sobre isso, a concentração na prática esportiva. Pois é, Roberto, o Nadal ele tem todo o meu respeito, principalmente dentro das quadras, fora da quadra. Ele mostra ser uma pessoa muito humilde, um caráter assim incrível. Acho que vem com bases familiares muito importantes, porque eu vejo que na história dele ele tem sempre um tio ali, que sempre esteve junto e sempre dando suporte, não só técnico, mas ele tem uma formação ali dentro do seu berço familiar, acho que é muito importante. Inclusive, uma vez eu vi sobre o quanto ele esteve abalado em algum momento da carreira dele por conta dos pais estarem querendo se separar ou se separaram. Então isso teve um impacto grande também. Então ele deve ser uma pessoa que realmente muito familiar, com bases muito sólidas, né, familiares. Então ele tem um caráter, uma humildade, uma formação muito importante ali dessa pessoa dele, né? Eu vejo que ele é um ser humano muito bom também fora das quadras. E eu vejo que ele tem muito mais do que uma resistência física, ele tem um equilíbrio emocional muito grande. Ele tem uma inteligência emocional. E isso não é de hoje. Eu acredito que vem desde criança, se superando. E ele sempre encara um jogo como um grande jogo. E ele sempre coloca. Ele tem um foco muito grande nele e não no externo. Então eu vejo que as pessoas criticam às vezes os rituais, as manias dele, acreditam ser manias, mas na verdade aquilo não são manias. Eu, como sou agora formada em PNL, nós sabemos o que são as âncoras que a gente faz, sinestésicas, para que a gente se conecte com a gente ali naquele momento de concentração. Então ele tem vários momentos ali, antes de entrar em quadra, no momento da quadra, onde ele consegue focar nele, não se distrair com o externo. Então ele tem vários rituais, então isso mostra que ele tem âncoras ali para que ele possa estar no momento presente e ele despreza todo o externo. Críticas, aplausos e vaias, enfim, ele está muito concentrado. Mas isso também tem a ver com muito autoconhecimento. Ele sabe quem é ele sabe que não existe um limite nem para a dor. Então, através das dores, através dos obstáculos que ele passou, físicos, de dor, para ele não foi momento de falar, agora cheguei no fim, vou desistir. Não, aquilo foi momentos que ele impulsionou a carreira dele, ele foi lá, ele dá um jeito de melhorar o que ele levava mais tempo dentro de quadra, ali, mais de 5 horas de jogo, ele começou a reduzir tempo de jogo, ele começou outras estratégias. Então, ele mostra que ele tem um mindset de crescimento. Porque, segundo o Carol Dweck, que foi uma psicóloga que desenvolveu aí uma teoria do mindset, que seria um mindset, né?
ele não tem um mindset fixo. Por exemplo, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Ele vê isso como uma nova possibilidade de se descobrir e de se moldar, segundo a neuroplasticidade do cérebro também, que nós temos essa capacidade de nos moldar frente aos desafios que estão ali na sua frente. Então, ele me mostra ser um ser humano muito plástico também, nessa questão de que ele não tem um mindset fixo, ele tem sempre uma busca de crescimento ali na sua história. Então, tem um relato também que eu vi sobre ele estar jogando quando ainda criança, que ele estava perdendo. E o tio dele falou que, você não está vendo que a sua raquete estava quebrada? Ele falou assim, olha, eu sempre estou tão acostumado em atribuir o meu fracasso a mim mesmo que eu não percebi que poderia ser minha raquete. Uhum. Então, ali está uma busca constante de crescimento e evolução interna, mesmo na dor, né, Roberto? Então, isso mostra que ele tem uma inteligência emocional muito grande e um propósito de vida muito grande. E é uma pessoa incrível, né? É o que eu falo, eu tenho uma admiração muito grande por atletas desse nível. Eu tenho uma questão mais complexa para te passar, mas eu prometo que eu vou fazer isso depois, no encerramento do nosso bate-papo. Mas voltando aí ao dia a dia, né? Saindo então desses mitos do tênis, do esporte, trazendo isso aí para o nosso dia a dia. Você já deve ter tido períodos de lesão. Você queria treinar, você queria voltar aos treinamentos, não dava, né? Quem gosta de correr na rua em dias chuvosos como esse, eu, por exemplo, saí para correr na chuva no último domingo. Todo mundo me criticou, falei, mas vou fazer o quê? Eu não sou de açúcar, não vou derreter, mas a gente tem que se adaptar. Mas em relação a lesões físicas, né? Depois de uma certa idade, fica mais, digamos assim, a gente perde um pouco assim, a motivação para voltar à prática esportiva em função de lesões físicas. Que acontecem, isso aí é muito normal, né? Uma torcida de pé, joelho e tal. Onde encontrar força para voltar a praticar atividade física uma vez superada essa lesão? A gente fica com medo? Sim, nós temos o medo, né? E o medo fica instalado já. Já tem o medo, por exemplo, se você já teve uma entorse e doeu muito, ou uma queda, você tem medo. E às vezes tem gente que sofre um acidente, nunca mais, por exemplo, cai de moto, nunca mais dirige moto, nunca mais vou pilotar uma moto, porque ele já tem ali registrado a dor. Então, ali já tem um comportamento ali, um registro de que aquilo doeu muito, então nunca mais eu vou fazer determinadas coisas. Então, existe uma memória da dor dentro do nosso corpo. Mas nós temos que lutar contra isso, para que esse trauma seja resolvido. Eu já passei por um acidente de carro, e eu sei que eu poderia ter morrido, mas daquilo não me fez, não me impossibilitou de estar novamente dentro de um carro, ou estar numa estrada, ou dirigir. Eu trabalhei esse medo, esse trauma. Eu tive que fazer um trabalho para que eu pudesse resolver esse trauma dentro aí da minha mente, para que eu possa encarar de novo todo esse momento aí, de estar novamente na estrada, de estar do lado de alguém dirigindo, porque eu achava que sempre alguém dirigindo, eu não tinha confiança nessa pessoa. Então eu tive que fazer um trabalho, tá? Para que a gente pudesse sanar esse medo. Mas existe sim uma memória de dor. Mas isso não pode te impossibilitar de voltar a se exercitar. Então, é isso que Nadal faz. Ele teve uma lesão, mas isso não possibilitou ele de ser o melhor do mundo. Ele foi lá, vamos trabalhar com o melhor médico, fisioterapia, vamos devolver função para essa articulação, para esses músculos, para que eu possa resolver também aqui dentro essa incapacidade que eu gerei de travar o meu corpo diante do movimento, diante daquela nova experiência, para que eu não fique com o medo. Porque o que impossibilita, Roberto, é o medo. O medo trava, né? E tá tudo aqui. Se você não tem essa inteligência emocional trabalhada, você realmente impossibilita. Nunca mais você vai caminhar novamente, porque você vai com medo de cair naquele buraco e torcer o pé. E você fala, nunca mais eu vou caminhar. Então, na verdade, a gente não tem que deixar de caminhar. A gente tem que tomar das devidas precauções para que não aconteça novamente. Mas existe sim uma memória da dor. Então nós temos que trabalhar aí com a questão emocional daí, para que a gente consiga retomar a atividade, retomar aquela nova função ali que você precisa dar para aquela lesão. Mas diante disso tem que ter médicos, fisioterapeutas e um bom trabalho ali, ó, mental, tá? Da inteligência emocional junto com isso. Terapias,
PNL, reprogramação mental, para que a gente possa tirar esse trauma desse corpo físico e mental. Mas aí o profissional da educação física ele pode ser um indutor, né? Porque ele pode se aproximar dessa pessoa que tem medo e recolocá-lo na prática esportiva, né, Leilani? Aos poucos, né? Sim, mas não basta só educador físico, é isso que eu estou dizendo. A mente impossibilita você do movimento. Por isso que eu fui buscar mais especializações. Por isso que hoje eu me especializei também em inteligência emocional. Porque muitas vezes, Roberto, a pessoa tem pânico de água, ela não entra na piscina, e o médico orienta ela a fazer hidroginástica, natação, que vai fazer bem para a pulmão, a respiração, a asma, ou ela tem uma lesão, precisa fazer só exercício. Um medo, um trauma, que às vezes não é nem dela, às vezes já vem da epigenética dela. Então eu preciso, além de ser uma professora motivada, vamos lá, eu te ajudo, isso não é o suficiente somente para o educador físico. Nós vamos precisar de outras intervenções para trabalhar o trauma dela, tá? Porque é muito mais profundo isso. Então, por isso que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, quando a gente fala do medo, do trauma, de alguma lesão que tem essa memória de dor, que está lá, ó, eu preciso tirar esse padrão, esse comportamento do medo, né? Para que ela possa resolver a vida dela, porque às vezes isso não está impactando só a parte da atividade física, ela está impactando tudo. Na vida dela. Ela tem um medo ali que impossibilita ela de se abrir para o novo. Então, por isso que é importante hoje a gente ter mais inteligência emocional, porque se a gente não tiver um domínio dos nossos pensamentos, essa inteligência emocional, o nosso físico vai refletir todo esse trauma, todo esse medo, impossibilitando a gente de abrir para o novo, né, Roberto? A gente se impossibilita de várias coisas na vida. Verdade, verdade. Bom, eu já caí várias vezes correndo na rua, eu vou te contar. Uma delas foi até engraçada, que eu caí perto de uma farmácia. Além da vergonha. A vergonha é grande, né? Além da vergonha, eu fui lá para a farmácia, que eu me ralei inteiro, fui lá, comprei um esparadrapo, faixa, enfaixei e toquei a vida. Bom, nós não temos mais tempo hoje, mas já vou deixar também o tema para a gente continuar na próxima quinta-feira, que eu estou recomendando para que todos vejam, principalmente aqueles que têm uma visão negativa, como eu tenho, do Neymar. A Netflix já colocou aí um documentário sobre o que pode ser falado da vida dele. Ele é um grande esportista, um astro, etc. Mas, num dado momento, é registrado lá que um estádio inteiro, mais de 50 mil pessoas xingando a mãe do Neymar. Então, foi uma coisa impressionante, porque ele começa a dar detalhes também, como é que ele lida com essa... quanto mais desafios se impõe a ele, mais ele se sente fortalecido para superar os obstáculos. Muito interessante por esse aspecto, viu, Leilani? Sim, tem pessoas que se abalam, por isso estou dizendo. Tem pessoas que se abalam, tem pessoas que usam isso como uma força para motivá-lo para ir para frente, entendeu? Ele não se abala com isso, mas isso é muito individual, isso é de cada um. Tá bom. Leilani, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima terça-feira. Cuidado, se tiver aqui para São Paulo, tenha muito cuidado. Até quinta, então. Obrigado. Desisti já. Não, desisti de São Paulo, vou ficar quieta em Limeira, quieta. Tá bom, valeu.